E dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos aqui com um dos animais, né, que tem o corpo adaptado para viver no meio frio, né, nesse ambiente frio, né. Nós vamos entrar na unidade, nós estamos na unidade 4, onde nós falamos sobre o Sol e os seres vivos. E o capítulo que nós vamos estudar, nós já iniciamos esse capítulo, é o capítulo 2, que fala sobre o calor nos objetos e nos seres vivos. Iremos revisar o conteúdo, como é de costume, certo? Lembrando, crianças, que a nossa prova, nossas avaliações parciais vão acontecer na última semana de outubro. Você já começa a estudar antecipadamente o capítulo número 1, certo? Então, o calor nos objetos e nos seres vivos. Aqui nós temos, né? Essa área aqui do Nordeste, ele é o quê? Ele é próprio ele é característico do Nordeste mais por ser quente, né, gente? O Nordeste, ele tem a característica, ele é conhecido, né, por ser quente. Então, nós vamos falar sobre aqui. Existe alguma parte do nosso país que é frio, né? Na parte da região centro-oeste, né? Que é frio. E o Nordeste aqui é mais puxado por calor. Então, será que as mesmas roupas que nós usamos em ambientes quentes, nós podemos usar em ambientes frios? Não, né, gente? Não. No período, em locais quentes como o Nordeste, é aconselhável você usar roupas leves, de preferência roupas leves, roupas de cor clara, de tons claros, né? Já em ambientes frios, é aconselhável você se agasalhar bastante, né? Usar bastante agasalhos e usar tons mais escuros, né? Para aquecer o seu corpo mais. Então, aqui nós temos o nascer do sol visto pelo espaço. Nós temos o nascer do sol, né? Você observando, sendo observado pelo espaço. Então, o sol que nos aquece, na página 136. O sol é nossa maior fonte de calor. A luz emitida por ele aquece o nosso planeta em diferente intensidade. Em algumas épocas do ano, a luz solar é menos intensa, né? E não sentimos tanto calor, nós chamamos de inverno, né? Em outras épocas do ano, a luz chega a nós com mais intensidade, sentimos maior calor. Aí nós falamos que estamos no verão. Quando ficamos muito tempo recebendo a luz solar, a temperatura do nosso corpo sobe. Você sabe o que acontece com o nosso corpo quando a temperatura dele sobe? Como o corpo reage para manter a temperatura normal? Então, vamos dar uma olhadinha no livro, na página 136, para vocês entenderem como tudo isso acontece, né? O que é o suor e para que ele serve? Na página 136. Geralmente suamos quando está muito quente ou quando praticamos algum esforço físico, né? O suor é eliminado do nosso corpo para manter a temperatura dele adequada, por volta dos 36 graus, né? Nesse modo, suar esfria o corpo. O suor é feito de água e sais minerais, que é produzido pelas glândulas sudoríficas. Para repor as substâncias perdidas quando suamos, devemos tomar bastante água. As pessoas dizem assim:
nós temos que nos hidratar bebendo bastante água. Hidratar nesse sentido de beber água, né? As glândulas sudoríficas são glândulas responsáveis pela produção do suor, função importante para regular a temperatura do nosso corpo. Que nós estamos vendo uma pessoa que realizou uma atividade física, né? Fez muito esforço, está transpirando bastante e vai beber água para se hidratar, né? Para repor essa substância. Como eu falei anteriormente, com que roupa eu vou? Essas roupas aqui, será que elas são adequadas para o ambiente aqui do Nordeste? Não, né, gente? Por quê? Porque aqui no Nordeste é um ambiente muito quente. Se nós formos usar esse tipo de roupa, vai ficar mais quente ainda. Então, essas roupas são usadas em ambientes frios, né? Qual a roupa você costuma usar em dias mais quentes e em dias mais frios? Saber quais cores de roupa usar em dias quentes e frio não é uma questão de moda, não, é de necessidade mesmo, né, gente? Então, para não passarmos muito calor em dias ensolarados ou sentirmos frio em dias sem muito sol, precisamos usar roupas adequadas, né? Adequadas com o tempo. Em dias frios, recomendável é usar roupas mais grossas, né? De cores mais escuras, que foi o que eu falei lá quando eu comecei a explicar o conteúdo. A cor preta, né? Que é a cor escura, absorve a luz do sol e transporta essa luz em calor, fazendo com que o corpo fique aquecido. Assim, quando optamos por roupas grossas e escuras, conseguimos manter o nosso corpo e protegendo, aquecendo o nosso corpo e protegendo do frio, né? O Mickey aqui tá desesperado procurando uma roupa, né? Tá vendo aí? Eu só vejo ele com esse calção aí, mas ele tá procurando uma roupa. Que tipo de roupa usar em dias quentes e ensolarados? Ele está procurando porque ele só está encontrando roupas. Para mim, a roupa dele tá ideal, que é só um calção que ele usa. Eu não colocava mais nada, né? E ele já é preto, né, gente? Sem brincadeiras à parte. Vamos fazer aqui a leitura para ver que tipo de roupa pode ser usado em dias quentes e ensolarados. Tá certo? É recomendado usar roupas leves de cores claras para não passar calor. A cor branca, por exemplo, reflete a luz do sol e assim não absorve tanta luz solar, nos deixa mais confortável, né? Torna-se menos quente, tá certo? O sol aquece todos os materiais da mesma forma? Não, né? Alguns materiais ele aquece mais rápido, outros eles demoram um pouquinho a mais. Então, na página 139, nós vamos falar sobre o aquecimento dos materiais, dos objetos. Os objetos às nossas voltas também são aquecidos de maneiras diferentes. Alguns se aquecem e se esfriam muito mais rápido que os outros, mas isso depende do material que ele é feito. Então, o material nesse caso aí, que é feito o objeto, vai depender se ele vai esfriar ou ficar mais quente rapidamente. Então, nós temos alguns exemplos aqui de materiais que esquentam e esfriam rapidamente, que é o ouro, o alumínio, o ferro e a prata. Ouro, alumínio, ferro e a prata, eles esquentam e esfriam rapidamente, certo? Já os que demoram mais para esquentar e esfriar são a cortiça, né, que é uma espécie tipo de uma cortiça, o plástico, a borracha e o tecido. Então,
cortiça, o plástico, a borracha e o tecido, eles demoram mais para esquentar e esfriar. Olha, gente, que coisa mais linda, o urso polar e o lagarto, né, do deserto. Vamos falar sobre eles. Eles são dois animais que eles têm um corpo já adaptado, né, para viver no ambiente em que eles moram, né? Então, o urso polar, ele mora num ambiente muito frio e ele consegue, graças a esses pelos que ele tem, fazer até essa brincadeira, ó, de ficar se roçando, né, se coçando, passeando no ambiente super gelado, com um gelo, né, um gelo mesmo. Olha só o que eles conseguem fazer. Já o lagarto do deserto, ele tem o quê? Ele tem características adaptativas para viver, mas olha só o que ele faz, ó. Ele levanta a pata da frente e desce a de baixo, ele vai alternando. Estão vendo aí o que ele usa para não esquentar? Então, são o que? São características do animal para que ele possa viver nesse ambiente, ou seja, um ambiente frio como o urso polar, ou um ambiente muito quente como o deserto do lagarto do deserto, tá certo? Então, você já notou que animais em diversas partes do mundo, os animais são capazes de suportar as condições do ambiente onde vivem. Será que o urso polar conseguiria viver no deserto quente? Vocês acham? Não, né, gente? Porque o corpo dele tem características, né, adaptadas para ele viver num ambiente o quê? Frio, né? Assim como o lagarto do deserto também não sobreviveria a temperatura baixa onde o urso polar mora, né? Então, são animais que moram em ambientes totalmente um diferente do outro. Um que tem um corpo adaptado para viver em um ambiente extremamente frio e o outro num ambiente super quente. Então, em nosso planeta podemos encontrar seres vivos em ambientes muito frios ou em ambientes muito quentes. Para esses seres conseguirem viver nesses ambientes extremos, eles apresentam características adaptativas, né? Eles só conseguem viver nesse ambiente porque eles têm as características adaptativas. Já na página 143, vocês vão ver aí, vocês já tiveram a oportunidade de ler na aula anterior, né, sobre o ambiente quente e seco, ok? Sobreviver em ambientes quentes pode ser um desafio para um ser vivo. Calor extremo eleva a temperatura do corpo e aumenta a perda de água pela respiração ou pelo suor. Muitas vezes um lugar quente também pode ser muito seco, ou seja, não ter água suficiente. Quando falta água em uma região, a presença de plantas se torna-se rara. Olha aqui, essa daqui, ela suporta viver em ambientes secos e quentes. Por quê? Porque ela tem uma característica de armazenar água dentro dela, né? Então, quando falta água em uma região, a presença de plantas torna-se rara, pois esses seres dependem de água para se desenvolver. Assim, além de a região muito quente ter pouca água, a água também pode ter pouco alimento para os animais. Como será que os animais conseguem viver nesses lugares muito quentes, se não tem plantas, se não tem água para eles beberem, se não tem o que eles comerem? Então, para sobreviver a esse tipo de ambientes, o organismo dos animais passam a apresentar mecanismo para reduzir a perda de água e, consequentemente, diminuir o calor do corpo deles. Outros animais apresentam ainda mecanismo para facilitar a perca do calor para o ambiente.
Então, aqui nós temos o camelo. Vocês estão vendo aí o camelo. Essa imagem do camelo, ela mexia, era um gif. Não tá mexendo, não sei porquê. Então, ele tem o quê? Ele tem uma característica, né, adaptada para viver num ambiente extremamente quente, né? Então, o exemplo do animal que sobrevive em regiões muito quentes é o camelo. Você sabia que ele pode beber até 100 litros de água de uma só vez? Então, se ele consegue beber esses 100 litros de água, ele já está querendo o quê? Já se prevenir para quando faltar, né? Dessa forma, ele consegue manter o corpo hidratado por até 3 semanas. Quando a hidratação do camelo começa a diminuir, ele elimina a quantidade de urina a ser eliminada. Desse jeito, ele consegue se manter hidratado por mais tempo. Ele é um animal muito esperto, né, gente? Porque ele consegue até diminuir, regular, né, a quantidade de urina para não ficar desidratado. Aqui nós temos uma raposa do deserto, certo? Então, uma das características delas, essas orelhas grandes e peludas. Para que será que serve, hein? Vamos ver, gente. Então, a raposa do deserto também é conhecida, né, por ter orelhas bem grandes. Como orelhas desse tipo, o animal perde calor mais facilmente para o ambiente. Assim, as raposas do deserto mantêm o corpo delas fresco, mesmo que estejam em ambiente muito quente. Outra característica são as patas desse animal, que são cobertas por pelos. Aqui, ó, são cobertas por pelos, né, espessos. Esses pelos protegem a raposa do deserto da areia muito quente. Vocês viram ali, antes da raposa, nós falamos do lagarto. Você vê, ele levantava uma pata traseira e uma dianteira, e alternava. Então, cada animal tem já uma característica, né, para viver naquele ambiente. Vocês viram o camelo com a sabedoria dele, né, que ele chega a tomar 100 litros de água, e quando ele percebe que está acabando a água que tem dentro dele, que está hidratando ele, ele vai diminuindo o tanto de urina, né? Então ele vai fazendo xixi menos, né? Animais adaptados ao frio. Aqui nós temos o que? O lobo cinzento, que nós falamos tanto, né? Então, ambientes frios e úmidos também representam um desafio para manter o corpo aquecido. Para sobreviver a esse tipo de ambiente, né, os animais apresentam algumas características para evitar a perda excessiva de calor para o ambiente. O lobo cinzento tem algumas adaptações que ajudam a viver na neve do Polo Norte. Entre as adaptações estão a pelagem, né? Pelo dele. Então, pelagem grossa, uma fina camada de pele separando cada dedo da sua pata. Essa fina camada permite o lobo cinzento andar sobre a neve com mais facilidade. Vocês viram que o urso polar, ele deu um exemplo lá de que o corpo dele realmente aguenta aquele frio todo, né? Simplesmente ele estava brincando no gelo, né? Então, os ursos polares possuem uma camada de pelo e de gordura sobre a pele, né? Muitas, né? Assim ele consegue se proteger das baixas temperaturas e suportar a água gelada em que vive, além de controlar a temperatura corporal, do corpo, né? O pinguim, que nós vimos lá no começo, todo gaiato dançando, tem uma plumagem, né? A plumagem muito densa e tem penas extensas que se sobrepõem. Essas penas deixam os pinguins impermeáveis, né? Sem molhar, eles não se molham, né? Sobre a pele dos pinguins existe uma grossa camada de gordura.
essa camada de gordura serve para ter, como se fosse um isolante térmico. Vocês não usam aquela blusa térmica para evitar o calor quando vocês vão para a piscina, né? Então, a camada de gordura do pinguim funciona quase parecido com a blusa de vocês, só para ter o isolamento do corpo dele, para o corpo dele ficar mais aquecido, né? Já é ao contrário de vocês. E aí, nós finalizamos a imagem com mais imagem de pinguins, né? Parece seres humanos andando, lindos e maravilhosos. A família de pinguins. Começamos com pinguins e estamos terminando também com pinguins, que tem características adaptativas. O corpo dele tem características adaptativas para viver em ambientes como esse, né? Extremamente frio. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.